1 de João, capítulo 5, e agora sim vamos conversar sobre missões no poder do Espírito que testifica e que nos testifica. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, não. Aí é o 1. Quem que está lá? Rafa? É o 6, Rafa. Versículo 6. Esse aí é bom também, podia até começar daí, mas o 6 porque eu estou sem tempo. Aí, garoto, obrigado. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. Isso está falando do que eu mencionei semana passada, que ele simbolizou no batismo o que ele faria na cruz, que é perdoar os nossos pecados. Então Jesus não tinha pecado. Por que é que ele foi batizado? Para simbolizar, assim como nós, quando batizamos, a gente simboliza a morte do pecado e o novo nascimento em Cristo. Jesus estava ali simbolizando a morte, mas não do pecado dele, mas do nosso pecado. Então a água aponta para o símbolo que ele matou, os nossos pecados, e o sangue aponta para a cruz, onde ele consumou aquele símbolo. Ele simboliza na água, depois ele consuma na cruz, derramando do seu sangue. É disso que o João está falando. Aquele que veio por meio da água e do sangue, quer dizer, aquele que simbolizou e que consumou a morte dos nossos pecados, nos dando nele mesmo vida eterna, vida abundante. E aí, o João diz que é o Espírito de Deus que dá esse testemunho. Na Almeida Revista e Corrigida, diz que é o Espírito que testifica. Testificar é sinônimo de testemunhar, porque o Espírito é a verdade. Então, para entender essa frase do João, a gente precisa se lembrar do contexto dessa carta de João. Nós já aprendemos, ano passado, com a nossa classe aqui, Conheça a Sua Bíblia. Então, se você gostaria de saber toda a introdução da carta de João, busca aí na nossa playlist da EBD, a aula que trata da primeira carta de João. Coloca aí, 1 João, 1 João e EBD, Pibitaim, Mesa Barba, procura aí que você acha. Então, a gente viu que o João escreveu essa carta já no final do primeiro século, provavelmente por volta do ano 90, onde ele estava, obrigado Rafa, menino bom, ó, o Espírito é o que testifica. O João estava precisando corrigir alguns erros na igreja, porque já estávamos lá no ano 90 do primeiro século. Então, tomando por base que Jesus nasceu no ano 0, morreu no 33, por volta do 35, naquela festa de Pentecostes, a igreja começa a se expandir para todo lado, e cresce na Judéia, e vai para Samaria, e vai até os confins da terra. Mais ou menos no ano 55, a igreja já estava espalhada em muitos lugares. Em 55, mais ou menos, o apóstolo Paulo já estava no final do seu ministério. Se não estava, estava próximo a ser preso, muito provavelmente na prisão em Roma, de onde ele escreve suas últimas cartas e morre. E a gente tem um grande evento em Jerusalém no ano 70, onde a grande maioria dos apóstolos já estavam mortos, e aí o general Tito, do Império Romano, invade Jerusalém, destrói o templo, e ele não foi mais reconstruído até hoje. Então, Paulo já estava morto, a maioria dos apóstolos já estavam mortos. Tínhamos os 3 primeiros evangelhos, Marcos escreveu primeiro, depois Mateus, depois o Lucas, que ajudou o ministério de Paulo, também estava morto. E a gente tinha
pouca coisa do que nós temos hoje de Novo Testamento. Não tinha quase nada. Tinha os 3 evangelhos, tinha um ou outro escrito de Pedro, de Tiago, a carta aos Hebreus. Por não mencionar a destruição do templo, é bem provável que tenha sido escrito antes de 70, e não tínhamos mais do que isso. As cartas de Paulo, então, a igreja foi se expandindo demais e faltava material para doutrinar a igreja. Porque não tinha muito texto, e fazer cópia à mão, o pergaminho era muito caro, os copistas, os amanuenses eram caríssimos, era uma profissão muito rara, e era caro encomendar a cópia de uma carta, e as cartas eram gigantescas, então demorava muito tempo, e tem o pergaminho, tem a questão da tinta, a escassez de material, de matéria-prima. Então a igreja crescia demais, mas não tinha Bíblia. Não tinha o texto. Então como é que eles seriam doutrinados? Eles iam sendo doutrinados meio que naquela coisa de fulano me disse que ciclano disse que o Paulo disse. Eu ouvi um pregador lá na casa do fulano semana passada, e ele disse que ele andou com o Pedro, e que o Pedro uma vez disse que Jesus disse, percebe? A coisa foi passando e não tinha o texto para o povo conferir, para o povo ler, para o povo acompanhar. E aí foram convertendo judeus, foram convertendo gregos, foram convertendo romanos, gente de tudo quanto é nação, trazendo as influências de onde eles viviam para dentro da igreja. Os gregos traziam a filosofia e iam meio que ressignificando a filosofia com aquilo que eles aprendiam, que era muito pouco. Os judeus iam ressignificando o judaísmo, mas também era pouca substância doutrinária. E aí, queridos, a igreja vai se distanciando daquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram. É aí, nesse contexto, que João, se não era o último, era um dos últimos que ainda estava vivo, dos que andaram com Jesus, muito provavelmente ele era o último. E ele estava na igreja de Éfeso, que era naquele tempo a maior igreja, a igreja com mais influência, porque ela era uma cidade portuária, de passagem, rota de escoamento comercial da Ásia. E aí a igreja de Éfeso era muito importante, muito influente. Então o último dos apóstolos vai suceder o Timóteo, e pastoreando em Éfeso, ele percebe que a doutrina da igreja, em geral, está muito diferente daquilo que Jesus ensinou e que os apóstolos reforçaram. O que é que ele faz então? Ele escreve cartas para serem copiadas e espalhadas por todas as igrejas, para meio que consertar a doutrina, principalmente em relação a Cristo, em relação ao novo nascimento, em relação à obra que o Espírito faz em nós. E aí, nesse ponto da carta, que ele está doutrinando a igreja sobre as verdades essenciais da doutrina cristã, ele fala então que Cristo é aquele que se sacrificou. Ele começa a carta dizendo que ele viu Jesus, que ele encostou em Jesus, que Jesus era de carne, que ele encarnou. Ele está batendo aí na filosofia grega, principalmente no gnosticismo, que fazia afirmações que contrariavam essas verdades. Que Jesus derramou sangue, que Jesus foi ser humano de verdade. As crenças ainda eram meio volúveis, um grupo acreditava que Jesus era só um espírito de luz que orientava. Tinha gente que achava que Jesus era ser humano, então ele foi pecador, mas ele pecou menos. E ainda estava na construção da doutrina. A gente só vai fechar mesmo o pacote doutrinário lá no fim do 4º século. Praticamente, depois de todos os concílios, depois de muita conversa, discussão, e separa texto daqui, de lá, o cânon, o Novo Testamento que nós temos, só foi definido 400 e tantos anos depois que tudo foi escrito. Então é um processo que lá demorava muito. Hoje é fácil, eu pego um texto aqui, te mando para o Zap, você manda para o outro lá no Japão, manda para a Europa, em 5 minutos o mundo inteiro está sabendo.
Naquele tempo não, demorava demais, era muito difícil, tudo muito precário, primitivo, sem falar na perseguição que os crentes sofriam. Então João está dizendo, gente, Jesus, ele encarnou, ele foi ser humano, ele viveu de forma perfeita, ele simbolizou a redenção lá naquela água do Jordão, ali ele simbolizou o perdão, a remissão dos nossos pecados. Lá na cruz, quando ele derrama o sangue, ele está consumando aquilo que ele simbolizou. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, eu botei a mão nele, era de carne e osso, ressurreto, passou por dentro das paredes, sem abrir a porta, é um negócio diferente. E eu quero dizer o seguinte, se você tem dificuldade de acreditar nisso, o Espírito vai testificar tudo isso para você. Porque Ele é a verdade. Se você não consegue acreditar nisso, você precisa então clamar pela obra do Espírito, porque só o Espírito pode te convencer de que essa história maluca é verdade. Um menino nasceu de uma virgem, viveu 33 anos sem cometer nenhum erro, e aí ele morreu, ressuscitou 3 dias depois, subiu voando para o céu, e de lá ele vai voltar voando para buscar o povo que acredita nele. Só doido para acreditar num negócio desse. É uma história sem pé nem cabeça, tem que ser pela fé, pela razão não vai. É por isso que o João está dizendo, se o Espírito não fizer a obra, não tem como acreditar nisso. Por isso que a gente faz missões. Porque o Espírito, pelo seu poder, através de nós, vai convencendo as pessoas de que essa história maluca é verdade. Não somente é verdade como fato histórico, mas também é verdade como fato existencial. Por causa dessa verdade, eu estou aqui com vocês. Por causa dessa verdade, o pastor Edgar está lá no Pará. O que faz uma pessoa largar tudo e ir morar dentro de um barco? Essa é a verdade. Então, se você não acredita nisso como fato histórico, acredite pelo menos no que isso proporciona. Como que uma mentira vai fazer uma pessoa largar tudo e morar dentro de um barco, no meio da Amazônia? O pessoal da crítica bíblica, crítica textual, eles dizem assim, não, Jesus não ressuscitou não, eles esconderam o corpo, eles foram lá de madrugada, roubaram o corpo e sumiram com o corpo, e inventaram esse negócio de, não está mais aqui, eles inventaram essa mentira, aí os caras penduravam na cruz, de cabeça para baixo, e diziam assim, conta a verdade, você sumiu com o corpo? E o Pedro, crucificado de cabeça para baixo, falava, Jesus está vivo. Como que você se propõe a morrer crucificado de cabeça para baixo por uma mentira? Mentira você só conta até onde você se dá bem. Essa é boa para postar, hein? Desceu agora, quentinho. Mentira você só conta até onde você se dá bem. Quando você começa a se dar mal, já não vale a pena mais mentir. Aí eu te pergunto, esses homens morreriam do jeito que morreram por causa de uma mentira? Irmãos, é verdade. Ele nasceu, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou e ele vai voltar para buscar nós. Isso é verdade, é isso que nos reúne, é isso que nos anima, é isso que nos faz largar tudo por amor a esta obra. Porque tem muita gente que ainda precisa ter a sua vida transformada por acreditar nessa verdade. E só o Espírito pode fazer, disse o João. E aí o Paulo, muitos anos antes do João, disse assim, e eu vou ler na Bíblia que a Sofia me deu. O Espírito de Deus, se quiser botar aí, Rafa, eu vou ler na NTLH, que é a versão que estão usando aqui. É Romanos 8, a partir do 16. Eu ia citar de cor, mas, eu vou ler na Bíblia que a Sofia me deu. Romanos 8, 16, Rafa. Isso, é na NTLH. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar
na versão de Almeida, né? Testificar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos, e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Paulo está dizendo, é verdade. Quando a gente acredita nessa verdade, a gente se torna filho de Deus. Paulo, como é que você tem essa certeza? Porque o Espírito de Deus me convence disso. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito. Eu sinto, eu talvez não consiga explicar, Paulo dizendo, né? Talvez eu não consiga explicar, mas eu larguei o judaísmo, eu larguei o farisaísmo, eu larguei o sinédrio e estou vivendo, fugindo, passando fome, levando pedrada. Considerei tudo aquilo como, quase falei, como esterco. Vou falar uma palavra santa, bíblica. Eu ia falar a palavra que eu falava lá na roça, mas tudo bem. Considerei tudo, aquela riqueza que eu tinha em Tarso, a moral que eu tinha em Jerusalém. Eu sentava no sinédrio, tem noção do quanto eu era importante? Eu estudei filosofia em Alexandria, eu era arquiteto, fazedor de tendas, eu era poliglota, eu era respeitado, eu peguei uma carta me autorizando a matar qualquer crente que eu quisesse. Eu larguei aquilo tudo para trás e hoje eu estou fugindo de cidade em cidade, tomando pedrada por causa dessa verdade. Eu não sei explicar para vocês, mas eu tenho convicção de que eu sou filho de Deus e então eu preciso fazer isso. O que é que leva um homem a largar tudo? E Paulo não era rico não, Paulo era bilionário, irmão. Você não tem noção dos homens que moravam em Tarso não, pensa nos homens ricos. Alphaville é favela, perto de Tarso é Alfavela. Tarso, os caras são ricos, mas são ricos com força. Sabe o lugar que é até chamado pelos historiadores de Nova Tarso? É Dubai. É os homens que mexem com petróleo, é os homens que mexem com os negócios. Eu não sei o que é que tem naquele lugar, qual era a questão geográfica, política, econômica. Eu sei que a turma que mora lá é uma turma pesada. Tão pesada que tem condição de comprar a cidadania romana. Como no caso de Paulo. Tem noção quanto custava uma cidadania romana? O homem larga tudo e diz assim, eu vou ficar preso, eu vou passar fome, eu vou tomar pedrada, vocês podem fazer comigo o que quiser, tudo posso naquele que me fortalece. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. E para encerrar, eu quero dizer que eu fui conferir no original que palavra era essa de testifica. O Espírito testifica que Jesus nasceu, foi de carne e osso, batizou para simbolizar e morreu para consumar. O João disse, o Espírito testifica que essa história doida é verdade. E o Paulo disse, o Espírito testifica comigo, com o meu Espírito, de que isso é tudo verdade. Então isso me deu coragem de largar tudo e morrer lá em Roma. Testifica, o Espírito testifica. Falei, que palavra é essa? Isso é muito poderoso, porque ele convence a gente de uma história que não faz sentido, e ele convence a gente a largar tudo para trás e viver sofrendo. E aí eu fui conferir, sabe qual é a palavra que está no grego? Martireon. É testemunha, testifica no sentido de dar testemunho. Ô Ricardo, você poderia testificar para mim a marca desse teclado? Qual que é? Roland. É Roland, ok. Roland. Delma, qual que é a marca do teclado? Roland, isso é verdade? E se sua vida dependesse disso? E se a gente for conferir e descobrir que não é Roland, e por causa disso você pudesse morrer, você continuaria atestando que é Roland? Não? Você não tem certeza se esse negócio é Roland ou não? Você toca nesse troço há tantos anos, você ainda não tem certeza?
Isso que dá, ilustrar sem combinar antes. Mas vocês entenderam. É você ver uma coisa, ter certeza. É Roland, está escrito ali, ó, R-O-L-A-N-D. Manu, se não for eu te mato. Beleza, eu li, confere se é ou se não é. Eu posso testificar. É Roland. Manu, vou te levar na frente de um juiz, para você testemunhar. Você tem coragem de testemunhar, de dizer que aquilo é Roland mesmo? Sim, por quê? Porque eu tenho certeza, eu estou lendo. A Bíblia está dizendo, tanto João quanto Paulo usaram a mesma palavra, em lugares e em épocas completamente diferentes. E João não era assim com Paulo não, irmão. Quando Paulo foi levado para a igreja de Jerusalém convertido, o João e o Pedro falaram assim, vaza fora, queremos esse cara aqui não, tchau, vai embora. Esse cara mata crente, ele está fingindo que converteu e vai matar nós tudo aqui, vai embora. Aí o pessoal, que é isso, que é isso, que é isso? Aí leva para Antioquia, foi lá para a Síria. O Paulo não tinha nada com João, não conversaram, não era amigo, não fizeram nada. Em Atos 15, quando Paulo vai lá na confusão do circuncido ou não, é o Pedro que discute e o Tiago que dá uma moral, o João nem entra na conversa. O Paulo e o João nem tinham afinidade, não combinaram nada. O Paulo está escrevendo para os romanos, por volta de 50 e pouco. Depois, lá no ano 90, de Éfeso, o João está escrevendo para a igreja inteira. Você acha que quem influenciou a teologia de João foi Paulo? João andou com Jesus, irmão. Quem ensinou Bíblia para o João não foi Paulo não, foi Jesus. Andou 3 anos e meio com ele, deitava era no colo dele. Então, tanto para o Paulo, quanto para o João, o Espírito inspirou a mesma palavra, martireon. E lá no Romanos, o Paulo ainda bota um prefixo de somartireio, porque ele diz, testifica junto com o meu espírito, testemunhar junto. Quando uma dupla era chamada para testemunhar, vocês dois viram? O que você viu? Era Roland o teclado. E você? Era Roland, eu li também. Quando 2 testemunham da mesma coisa, é somartireio. É essa expressão que o Paulo usa para dizer, o Espírito de Deus, junto com o meu espírito, os 2 dizem, é filho de Deus mesmo esse miserável. Porque para largar tudo para trás, para abandonar a riqueza, a moral que tinha, tudo do bom e do melhor, fariseu, do sinédrio, aluno de Gamaliel, juntou tudo isso e falou, isso é tudo esterco, eu vou morrer por causa de Cristo, é muito melhor. Aí o Espírito de Deus juntava com o Espírito dele e dava um testemunho, é filho de Deus mesmo. Como é que você sabe? Ninguém faria isso por outra coisa não. Então o que o João está dizendo é, quando nós chegarmos diante dele, seja pela nossa morte, ou pela volta dele, quando nós chegarmos diante dele, a Bíblia diz que o Espírito faz essa obra, de convencer, de persuadir, reunir todo mundo e subir com ele. Por isso que ele foi derramado, para poder subir com a turma. Quando subir todo mundo, levado pelo Espírito, e estiver diante dele, o pai vai olhar e vai falar, e aí filho, é ou não é? Aí o Espírito vai dizer, é assim. Mas Espírito, você pode testemunhar isso? Você pode testificar isso? Como é que você sabe que isso é verdade? Porque eu habitei dentro dele. Ele não merece não, ele é pecador mesmo. Ele pensava uns negócios, pai, que complicado. Ele era difícil. Para crescer o fruto no Espírito, o meu fruto, nele deu muito trabalho. Mas eu posso testemunhar. Não que seja o melhor teclado, não que seja o teclado mais caro, não que seja o teclado perfeito, mas é Roland. Então o Espírito vai chegar lá e vai falar, ele não é perfeito, ele não é o melhor, ele está muito longe de parecer com o filho, mas é crente. Ele creu de verdade, porque eu sondei o coração dele, então eu posso testificar, eu posso ser testemunha dele e te dizer, pai e filho, deixa entrar, esse é nosso mesmo. É por isso que a gente faz missões, irmãos. Porque lá naquele dia, o Espírito vai testemunhar. Pode entrar essa turma toda aí, ó. É tudo miserável, não valem nada. Mas eles creram que é verdade. Que o Filho nasceu, morreu, ressuscitou. O Espírito convenceu eles, habitou neles. Então eles vão entrar, porque são
filhos de Deus. Qual é a melhor maneira da gente saber se a gente é ou não é? Quando a gente está disposto a completar a missão. Como é que você tem certeza de um negócio que é muito bom e você não quer contar para ninguém? Como que eu saio daqui agora, recebo a notícia maravilhosa e não quero contar para ninguém? Só se eu duvidar. Ô pastor Manu, o senhor pastor dessa igreja? Que estão chamando lá na Praça Silva Teles, diz que o pastor da PIB Itaim, se for lá agora, vai ganhar R$1 milhão. Mas eu procuro quem? Não, é só ir lá, chega lá que você vai saber. Como assim, rapaz? O pastor da PIB Itaim, se for lá na Silva Teles agora, quando pisar na praça, ganha R$1 milhão. Se eu acreditar, eu vou sair daqui até lá gritando: eu estou milionário, vamos ali gente comigo para vocês verem, eu vou ganhar R$1 milhão, nós vamos comprar o terreno, ainda vai sobrar dinheiro, aleluia, nós vamos terminar as salas. Mas se eu não acreditar, eu vou falar: beleza, tá bom, R$1 milhão, valeu, Ana Paula, vambora meninos, vambora, acelera, vou para casa e não conto para ninguém, porque eu não acreditei. É por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ser como criança. É porque não tem nenhuma aqui, que a Aline já levou todas. Mas se chegar para qualquer uma delas ali e falar assim: ei, tá dando chocolate lá na praça, vamos! Ele sai correndo, acredita na hora. É disso que Jesus está falando, que a gente tem que ser como criança. Capacidade de acreditar, ainda que seja um negócio muito difícil de acreditar. E a gente consegue, porque o Espírito nos regenera. E quando a gente nasce de novo, a gente vira um bebê espiritual. E quando somos crianças espirituais, a gente tem facilidade de acreditar até no que é impossível.